Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva Fazenda aqui na CNT Multi. Roda a vinheta. Vamos falar um pouco sobre a produção de queijos artesanais? Mas que delícia, não? Eu já estou sentindo aquele cheiro de queijo fresquinho daqui. E olha, não é exagero dizer que por ali, em Fazenda Rio Grande, o queijo virou assunto sério. Mas sério daquele jeito bem brasileiro. Com muita conversa no portão, degustação na cozinha e, claro, opiniões fortes sobre qual ponto de maturação é o verdadeiro. Nos últimos anos, pequenos produtores têm apostado na produção artesanal de queijos, muitos inspirados em técnicas herdadas de pais, avós e bisavós. São receitas que atravessaram gerações, anotadas em cadernos amarelos ou simplesmente guardadas na memória de quem aprendeu no olho e na experiência. E com essa maravilhosa e saborosa reportagem, vamos descobrir juntos todos os segredos dessa iguaria que é o carro-chefe da mesa de café de muitos brasileiros. Coloca o leite para ferver e vamos assistir a matéria. Na zona rural de Fazenda Rio Grande, a produção artesanal de queijo mantém viva uma tradição passada de geração em geração. O processo começa com a ordenha, segue com o preparo do leite, o tempo de descanso e a finalização cuidadosa de cada peça. Um trabalho simples, mas que exige técnica, dedicação e muito conhecimento, resultando em um queijo cheio de sabor e identidade local. E quem nos ensinou sobre o processo do queijo foi a senhora Mari. Aí eu deixo ele dar uma mornadinha, né? O leite já desnatado. O meu queijo é queijo branco, então eu preciso desnatar um pouco ele para ele não ficar muito gorduroso, né? Aí nós deixamos ele ligado por uns minutinhos para aquecer. Para depois nós punhar o coalho. Vamos lá, para 8 litros, eu ponho uma tampa de coalho, tá, gente? Não pode punhar muito coalho, porque o coalho também corta a gordura do queijo. Aí ele fica magro. Tem gente que despeja na água e eu despejo direto no leite. Já se passaram nossos 10 minutinhos, né? O leite já tá coalhadinho, vamos lá. Vamos mexer ele, mexe bem cortadinho para depois ele soltar o soro, né? Que nós colocamos aqui 8 litros de leite. Desses 8 litros de leite, nós vamos tirar uns 5 litros, 4 litros e meio de soro. Que o queijo nada mais é que a gordura do leite, né? Que concentra com o coalho ali, ele coalha, bem mexidinho, bem cortadinho. Quanto mais cortadinho, mais fininho ele ficar, mais fácil vai sair o soro. Agora damos um tempinho para ele, dá uma ligadinha no gás, vamos mornar um pouquinho. Fica bem fininho, bem soltinho. Quanto mais soltinho ele ficar, melhor vai ser na hora de prensar, né? E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí.
Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. Você volta um pouquinho para mim pôr aqui, tá? Ó, separou já. Aí eu vou tirando, ele vai separando. Eu ponho aqui. Aí eu costumo usar a forma dentro do baldinho e vou tirando o soro, ó. Se vir alguma coalhadinha, a peneira já segura lá. Esse soro aqui, quando eu tinha mais tempo, eu cozinhava e fazia doce de leite. Nossa, o povo adorava, que é no mercado, se você procurar, tem lá o doce de leite, né? Do soro. Tá escrito ainda, não de leite, de soro, porque ele tem menos gordura, né? Meio de soro, né? Tirei um baldinho e meio e deixei um pouquinho de soro. Por que eu deixei um pouquinho de soro? Porque se eu jogar o sal direto em cima da coalhada, ele queima. Então eu jogo um pouquinho de sal para essa quantidade. Eu costumo pôr bem agraciado, ó. 1,5 colher de sal, tá? Eu solto no soro para depois eu mexer. Porque se soltar na coalhada queima, né? Daria para nós pôr um pouco de orégano, fazer um queijo temperadinho. Daria para colocar aquela plantinha, caldo de galinha, que fica muito... Tem uma plantinha chamada caldo de galinha, né? Fica muito gostoso. Agora eu mexo bem para ele salgar, né? Eu costumo deixar na forma daí 2 horas para um lado, 2 horas para o outro. Tem que ir virando, eu sempre falo, não é fazer o queijo e esquecer ele lá atrás. Tem que soltar bem. Esquecer ele lá, não pode esquecer. Eu tenho que virar, eu tenho que mexer. Aí quando eu fizer o outro queijo, eu lavo esse queijo na água do soro. É muito bom lavar o queijo no soro do queijo que você faz no dia seguinte. Ele fica bem enxutinho. Ele não fica aquele queijo visguento, ele fica bem soltinho. Despejamos a massa lá dentro, né? Esse restante de soro eu vou tirar no prensar. Porque se eu pôr a massa totalmente seca, ela fica esbruguenta, né? Solta demais. Ela tem que ficar meio cremosa com um pouco de soro, para o queijo ficar bem lisinho depois. Agora vamos lá, né? A gente dá uma prensadinha, né? Eu sempre digo, não é força, é jeitinho. Nesse momento vai apertando devagarzinho para a massa ir se grudando, e encaixando e tirando o soro. Vira para um lado, vira para o outro. Esse é o processo bem artesanal lá do tempo da nona ainda. Vamos virar. Tem que ter um pouquinho de jeitinho aqui, porque ele pode se soltar. E agora vamos virar na mão, no paninho de volta. Eu viro 2 vezes no paninho para ele ficar lisinho. Soco mais um pouquinho do outro lado, com jeitinho, senão o queijo se desfaz, né? Soco mais um pouquinho e depois deixo na forma. Ele só na forma. Ele tá bem molinho. Ó. Aí deixo lá dentro para ele ficar escorrendo. Eu deixo 2 horas de um lado escorrendo e 2 horas do outro lado. E com 2 dias, ele já, como ele é queijo branco, ele já tá bem curtidinho e prontinho para ir para o consumo. Esse aqui já tá na listinha de quem vai levar ele.
Cada dia um tá na listinha. Tem gente que fala, quando que é a minha vez? Já chegou a minha vez? E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Além da área urbana, Fazenda Rio Grande também se destaca pela sua zona rural, simples e acolhedora. Um espaço onde o dia começa cedo, o ritmo é tranquilo e o sustento vem do trabalho no campo. É ali que tradições permanecem vivas, fortalecendo a cultura, a economia local e o modo de vida de quem escolheu viver da terra. E encerramos aqui essa manhã deliciosa. Muito obrigada, Mari, por nos receber na sua casa. Sempre. Com todas essas delícias e poder mostrar um pouquinho sobre as histórias da cultura gastronômica aqui em Fazenda Rio Grande, na zona rural. Gostaram do resultado? Deu água na boca, não é? Agora imagina só que delícia degustar um queijo fresquinho, feito na hora, com aquela leve camada de geleia de uva ou de morango. Eu gosto de morango, tá, gente? Ó, Tainá, muito boa matéria, viu? Encheu de orgulho e de água na boca. Quem acompanha o Viva Fazenda pode se preparar porque agora temos uma novidade que promete arrancar risadas e, de quebra, deixar todo mundo um pouco mais esperto. Está chegando o quadro Curiosidades, um espaço criado para revelar fatos curiosos, histórias inesperadas e aquela informação que fazem muita gente pensar: como eu nunca soube disso antes? Com uma linguagem leve e descontraída, o quadro promete transformar informação em entretenimento. Vamos lá? Eu estou bastante curioso. É com você, Tainá. Quem passa em frente ao ginásio Gurizão já deve ter reparado em um monumento diferente, um indígena feito de pneus. No quadro Curiosidades de hoje, a gente foi descobrir a história por trás dessa criação. Você sabia? Hoje no quadro Curiosidades de Fazenda Rio Grande, vamos conversar com o Dudu referente ao monumento que fica aqui no ginásio Gurizão. Ô Dudu, o que seria esse monumento? É um índio. O índio eu sei que é, mas o que seria? Conta a história. Isso, não é apenas um índio, né? O índio faz parte da história da Fazenda Rio Grande. Então no hino nós temos uma frase que diz: os índios que aqui habitavam, Capucu no princípio a chamaram. Então Capucu tem o significado de Rio Grande, né? Iguaçu é o nosso grande rio Iguaçu. E o nosso Fazenda Futsal, ele foi fundado em 2019 e tem no símbolo o indião. E esse indião começou a ser apelidado pelos torcedores aqui no ginásio Gurizão de Indião do Iguaçu. Então foram feitas faixas do Indião do Iguaçu e a marca Indião do Iguaçu acabou virando uma marca de outras modalidades. Hoje, 2026, né, 7 anos depois, o Indião do Iguaçu... Tem uns indinhos que passam pela frente. Ó, esse é um dos meninos que a gente estava explicando que era o índio. O que é o Indião do Iguaçu para você? O Indião do Iguaçu é o símbolo da fazenda, é o nosso mascote do nosso time. É uma inspiração ver ele. Olha aí, ó.
Ele passou na frente da câmera para explicar o que é o Não foi Indião à do Iguaçu. toa. Não, Na não foi à visão toa. dos nossos jovens aqui, que já conhecem a marca do esporte, que é o Indião do Iguaçu. Então, para você perceber que os nossos adolescentes, nossos jovens, né, foi pego de surpresa aqui e ele já sabe o que significa o Indião do Iguaçu. Então, acabou virando uma grande marca do nosso esporte, né, o Indião do Iguaçu, que representa, né, está no hino e hoje representa o esporte que evolui muito, graças a Deus, na nossa cidade. Vocês gostaram? Eu me diverti muito. Parabéns, Tainá. Tá mandando bem, hein, menina? O programa chegou ao fim, mas lembrando você que pode assistir o programa também pelo portal redecnt.com ou baixar o aplicativo no celular, o CNT Play. Eu sou Renato Rosa e esse foi mais um programa Viva Fazenda. Espero vocês no próximo programa.